Bom dia. Tem alguém comigo aqui? Carol, Camille, Júlia. Bom dia, bom dia. Alice, bom dia. Murilo, Bárbara, Letícia. Bom dia, Xande. Bom dia, meu garoto. Meus queridos, já Luana, bom dia. Já podemos, nosso livro 2, página 25. Se ajeitando aí, página 25. De matemática. 2. O que a gente viu ontem, vamos fazer os exercícios daquele capítulo de ontem. Bárbara, Iris, Bianca, Brenda, bom dia. Letícia. Bom dia, Xande. Todos. Bom dia. Bom dia, Xande. Bom dia. Bom dia, Xande. Iris saiu, a voz saiu ainda debaixo da coberta. Desse jeito. Bom dia, Aninha. Bom dia, tio. Então, meus queridos, para a gente se ajeitar, assunto de ontem que a gente viu, triângulos e base média, congruência, né, de triângulos e base média, página 25, matemática 2, nós vamos fazer os exercícios relacionados àquele assunto. Eu vou começar pelo 3 dos propósitos. Dos propósitos não, desculpa, 3 de sala. 3 de sala. Pode. Esse pode foi aqui em casa, tá? Só um segundinho. Pode sim. Então, se eu quero café. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Meu quarto branco. Ok. Meus queridos, está aqui. Começo pelo número 3 de sala, página 25. Página 25. Ok. Exercício S03. Atividade de sala, número 3. S03. Ok. Então vamos lá. Bom, deixa eu ler o texto aqui para vocês. Diz o seguinte: um engenheiro deseja construir 7 colunas igualmente espaçadas, esse é o detalhe, igualmente, entre 2 colunas fixas, a menor de 1,6 aí à sua esquerda e a maior 5,6 metros. Isso aí para suportar uma viga que vai de A até B. Ok, então está aí a figura. Perguntas. A média aritmética entre as alturas da terceira, quarta e quinta colunas em metros será de quanto? Média aritmética entre as alturas da terceira, quarta e quinta colunas. Bom, então vamos lá. Então, a ideia aqui da questão é a seguinte. Temos uma viga AB que precisa ser sustentada. Então, já existia aqui uma coluna pequena de 1,6 e uma maior de 5,6. E segundo o texto,
foram colocadas mais 7 colunas para sustentar, todas igualmente espaçadas. Então, é como se o espaço entre a de 1.6 e a C1 fosse x, C1 para C2, outro x, C2 para C3, x, C3 para C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7 e C7 para a de 5.6 mais um x, todas igualmente espaçadas. E o que o texto pede para a gente é a média aritmética das medidas das colunas 3, 4 e 5. Então, média aritmética entre 3 elementos é somar os 3 e dividir por 3. Então, o que o texto quer é isso aqui. Ok? Meus queridos, a ideia aqui é a seguinte. Nós terminamos a aula de ontem falando sobre base média de triângulos e que a base média de triângulos, na verdade, servia para poder mostrar a base média de trapézios. E é isso que nós temos aqui. Ó. Não vai ficar visível, mas desenhar mais para baixo. Aqui eu tenho deitado um trapézio, onde as bases maior e menor 1.6 e 5.6. E o que aconteceu aqui é que apareceram várias colunas que eu posso representar aqui por segmentos de reta. Segmentos de reta. E como o texto diz que de uma coluna para outra elas estão igualmente espaçadas, minha primeira pergunta para você é: essa coluninha C4, esta C4 aqui, se eu for comparar 1.6 e 5.6, essa coluna C4 está exatamente no meio do caminho ou não? Tá no meio. Ótimo. Então, se ela está no meio, então significa que, considerando o trapézio todo, esse segmento aqui exatamente no meio é a nossa base média. Base média, porque base média de um trapézio, ele liga exatamente 2 pontos médios do seu trapézio, base média. Então, se eu considerar o trapézio todo, a minha coluna C4 é a base média do trapézio, e a base média de um trapézio é a média das duas bases. Ou seja, é somar as duas bases e dividir por 2. Foi assim que nós terminamos a nossa aulinha de ontem. Base média de trapézios é a média das bases. Soma e divide por 2. Isso vai dar 3,6. 3,6. Obrigado. Então, descobri qual é a altura do C4, 3,6. Agora, nós vamos quebrar em outras duas, que é o seguinte. Agora, enxergue o trapézio indo de 1.6 até C4. Então, agora seu trapézio ficou um pouquinho menor. Nesse trapézio que vai de 1.6 até C4, C2 estaria exatamente no meio? Enxergou? O trapéziozinho? C4 até 1.6. Sim, estaria no C2 meio. está no meio. Então, nesse novo trapézio, C2 seria uma base média. Então, vai ser a média entre 1.6 e o nosso C4. Então, C2 está no meio do caminho entre 1.6 e C4. Então, a média entre eles. Como nós já descobrimos C4, vai ficar 1.6 mais 3.6 sobre 2. Isso dá 5.2 dividido por 2. 2,6. 2.6, obrigado. Agora, da mesma maneira,
Enxerga o trapéziozinho agora, que está no nosso cantinho direito, que vai do C4 até o 5,6. Do C4 ao 5,6. Quem estaria no meio do caminho é o C6. Então, C6 seria uma base média do trapézio que vai de C4 até 5,6. Então, eu vou somar as duas bases e dividir por 2. É uma média das duas bases. Enxergam isso? Estão comigo? Sim. C4 nós achamos como 3,6 mais 5,6 dividido por 2, isso dá 9,2. Dividido por 2 dá 4,6? Não mais. 4,6, verdade. 4,6. Obrigado. 4,6. É isso aí, perfeito. Agora, enxergue comigo, por favor, esse trapézio minúsculo aqui, que vai de C4 até C6. C5 seria a base média entre os dois. Então, C5 é a base média se eu considerar o trapézio indo de C4 até C6. Então, seria a média dessas duas bases, C4 e C6. Já achamos o C4, 3,6, e acabamos de calcular o C6, 4,6. Divididos por 2, isso vai dar 7, 8,2, vai dar 4,1. 4,1. Ok. E lembra que eu precisava do C3, C4 e C5. Eu já tenho C5, já tenho C4. Está faltando só o C3. Nós vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar o trapézio entre C2 e C4. Poxa, C2, 8. só uma pergunta. Passa. Eu não entendi muito bem por que no C6 usou C4 mais 5,6. Tá. Olha só, eu peguei esse trapéziozinho aqui, ó. Vê se você acompanha meu traçado do mouse aqui. Tô vendo. Então, peguei esse trapézio, onde uma das bases era o C4, ok? Uhum. E a outra base era o 5,6. Então, usei esse trapézio do final. Entre essas duas bases, eu tinha aqui o C6, que está no meio do caminho. Por isso que é a minha base média. Então, Ah, tá. C6 é a média entre as duas bases deste outro trapézio. Tudo bem? Beleza. Entendi. Então, agora, vamos ao C3, nosso último cálculo. C3. C3, se eu considerar o trapézio que começa em C2 e termina em C4, C3 está no meio do caminho entre C2 e C4. Então, é uma base média de C2 e C4, então tiramos uma média dessas bases. C2 calculamos como 2,6 e C4 calculamos como 3,6. Tirando uma média, C3 vale 6,2 dividido por 2 dá 3,1. Pronto. Eu tenho os três valores que a gente precisava na nossa questão. Então, com esses três valores, nosso resultado fica C3, 3,1, mais C4, 3,6, mais C5, 4,1.
Ele queria uma média dos 3 valores, então tem que dividir por 3. Isso dá 6,7, 10,8. Ô, 10. Xande, Oi, diga. em vez de eu terminar todas as contas, se eu tivesse percebido que tinha uma progressão, eu só poderia subtrair por 0,5? Exatamente, Aninha. Vou completar exatamente falando sobre isso, tá? Muito bem, garota. Muito bem. Perfeito. Essa vai ser minha ordem final, tá? Percebeu muito bem. Deu 10,8 dividido por 3, dá quanto? 3,6, eu acho. 3,6. 3,6. Então, essa é a resposta que ele quer, que está na letra... Deixa eu ver. Letra D de dado. Ok? Bom, só que a Aninha se antecipou a algo que eu ia falar, que diz o seguinte. OBS, para essa questão. Essas e outras questões que envolvem trapézios. Base, média de trapézios se comportam como uma progressão aritmética. Ponto. Então, vamos botar cores nessa vida. Ok. Base média de trapézios. Ela também se comportam como uma progressão aritmética. Ok. Esta é a OBS desta questão. Então, meus queridos, o Enem, essa questão não foi do Enem, mas o Enem já se repetiu colocando questões como essa daí. Teve uma questão do Enem onde ele diz o seguinte: um marceneiro precisava fazer uma escada, ok? Aí ele trouxe o desenho da escada e ele disse que ele tinha uma única peça de madeira, tinha uma peça grande de madeira linear, onde ele deveria cortar vários pedacinhos para formar o degrau de uma escada. Então, só os degraus, hein? Então, ele tinha aqui ó, o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro, quarto e quinto degrau. A escada tinha 5 degraus apenas. Essa foi uma questão do Enem, talvez esteja até na sua apostila, que eu não dei uma folheada total. Mas dizia isso. O marceneiro tinha uma única peça linear de madeira inteira para construir 5 degraus de uma escada. Apenas os degraus, certo? E ele te dava o tamanho da primeira, não sei qual era, ele te dava aqui a primeira, o degrau 1, e te dava o degrau 5, certo? Aí a pergunta era, qual seria o tamanho dessa peça de madeira necessário para construir essa escada? Ou seja, você teria que descobrir o comprimento dos 5 degraus e somar esse comprimento. Porque o degrau 1 mais o degrau 2 mais o degrau 3, o 4 e o 5. Era a peça de madeira que você iria precisar. Ok? Então, o Enem já trouxe por 2 vezes questões envolvendo base média de trapézios, onde você pode fazer dessa maneira que a gente fez, e dividindo em vários outros trapézios, ou o que é mais rápido é através dessa OBS, que toda vez que a gente mexer com base média de trapézios, sua sequência de valores sempre vai formar uma progressão aritmética. Sempre que a sua sequência de valores for calculada por média aritmética, é porque essa sequência funciona como uma progressão aritmética. Qualquer coisa que for calculada usando média aritmética vai formar uma progressão aritmética. Então,
nos trapézios aconteceria isso. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Esse ano vocês em álgebra já revisaram PA? Acho que não, né? Não. Não. Ainda não. Pois é, mas como vocês já estudaram isso um dia, eu vou relembrar rapidamente aqui para Reunião? vocês. PA. Ó. O quê? Minha carteira. Renovar minha carteira. Ah, tá. Ah, não é com a gente não, né? Bom, a formulazinha de PA é essa. No nosso exercício, a gente sabia o comprimento da primeira coluna e da última coluna. Só que a última era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O último era o nono elemento. Então, se eu jogasse isso na fórmula de PA, ficaria A9 é igual a A1 mais 9 menos 1 fica 8 vezes R. Essa é a fórmula do A9. Só que o valor do A9 a gente já sabia, 5,6. O valor do A1 a gente também sabia, 1,6. E aí a gente descobriria a razão. 5,6 menos 1,6 fica 4. Igual a 8 R's. Se eu dividir 4 por 8, dá 0,5. Ou seja, a razão dessa sequência de valores é 0,5. Então, ficaria 1,6 mais 0,5, 2,1. 2,1 mais 0,5, 2,6. 2,6 mais 0,5, 3,1. E por aí vai. É mais rápido, quando você tem várias bases médias de trapézios, é mais rápido usar PA do que ficar fazendo base média trapézio por trapézio. Beleza? Essa é a dica, então, todas as vezes que você quiser trabalhar com uma sequência de bases médias de trapézios. Mas é um tipo de questão comum. A gente já cobrou algumas vezes. Entendido? Sim. Você tem, então, Sim. as duas formas de resolver. Geometricamente ou algebricamente usando o PA. Beleza. Meus queridos, a próxima que nós faremos aí é a sua questão de número 4, logo na sequência. É uma questão mais teórica, até porque não tem a figura. Caramba. Deixa eu ver se eu consigo dar um print nela, porque está exatamente em cima do quadrinho aqui da apostila. Acho que eu vou conseguir. Bom, vamos lá. Ótimo. Cadê? Janela, linha do tempo, página 2. Ctrl V. Questão S4. S4. Ainda da página 25 que eu falei, né? Foi. Isso, página 25, questão de sala, número 4. Questão de sala, número 4. Gabriel Mendonça presente, isso aí, show de bola. Beleza, galera, vamos lá. Diz o seguinte, no triângulo XYZ, observe que não tem a figura é por nossa conta. Então, vamos construir a nossa figura. Deixa eu ver que cor que eu vou usar, um azul mais escuro. Beleza. Vamos construir um triângulo qualquer, XYZ. Ali está falando de 105, ângulo obtuso. Deixa eu construir então um triângulo obtusando. Ok. Então, triângulo XYZ. Diz o texto seguinte. Onde é que está esse 105? Essa é a medida do ângulo interno em Y. Então, eu vou colocar o Y aqui onde está o ângulo obtusando. 105 graus.
Agora, x e z eu vou colocar em qualquer canto. Vou botar o x lá em cima e o z aqui embaixo. E qualquer ângulo maior de 90 é obtuso? Isso, perfeito. Maior que 90 e menor que 180. Ah, tá. Então, vamos ao texto. Vamos mudar de cor aqui para mexer na figura. No triângulo XYZ, o ponto D está no lado YZ e pertence à mediatriz do lado XZ. Eita! O ponto D no lado YZ. Ah, entendi. Quando ele fala em mediatriz do lado XZ, mediatriz é um segmento que faz o seguinte com o lado de um triângulo. Mediatriz. Ele divide o lado ao meio e forma ângulo de 90 graus. Ou seja, mediatriz é uma mistura de mediana com altura, não é mediana com bissetriz. Ele divide o lado ao meio, é uma mediana, e é obrigado a formar um ângulo de 90 graus, que é a altura. Então, seria isso aqui, ó. Mediatriz do lado XZ tem que pegar o lado XZ e dividir esse cara ao meio, formando ângulo de 90 graus. Então, isso aqui seria uma mediatriz. Seria uma reta só, tá? Ficou meio tortinho, mas era para ser uma reta só. Então, divide o lado ao meio, além de formar ângulo de 90 graus. Isso é uma mediatriz. E ele disse que o ponto D, que está no lado YZ, pertence a essa mediatriz. Então, está aqui, ó. Este é o ponto D. O ponto D, que está no lado YZ, ele pertence à mediatriz do lado XZ. Mediatriz divide o lado ao meio, forma ângulo de 90. Tracei a mediatriz, o ponto D está nessa mediatriz. Depois, ele diz para a gente que XD, então, de X até D. Vamos lá, sai de X, vai até D. XD é uma bissetriz do ângulo X. Então, divide esse ângulozinho em duas partes iguais, alfa e alfa. Ok. O ângulo Y vale 105 e a pergunta é: qual é a medida em graus do ângulo Z? Cara, que bagunça essa questão. Quer saber então quem é essa medida beta que está no ângulo Z? Muito bem. Vamos lá então. Vamos lá. Meus queridos, vou chamar este ponto aqui, eu tenho x, y, z, vou chamar esse ponto de W, ok? E eu queria que você analisasse comigo dois triângulos. O que acontece com o triângulo XWD, XWD, e o triângulo WZD, WZD. Minha pergunta para vocês é: esses dois triângulos que eu destaquei, eles são congruentes? Congruentes, o símbolo de congruência são 3 tracinhos. Igualdade são 2. Congruentes são 3. Que é a mesma coisa de igualdade. Então, minha pergunta é: esses dois triângulos são congruentes? Sim.
Por que motivo, Aninha? Porque eles têm dois lados iguais e um ângulo. Opa, Aninha, então vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is. Quando alguém pergunta para você se, ou você mesmo se pergunta, poxa, esses dois triângulos que eu estou analisando são iguais, são congruentes? Então, Aninha, você precisa encaixar em um dos três casos de congruência que nós vimos ontem. Eles Sim. podem ser iguais pelo caso lado, ângulo, lado, Lado. pelo caso ângulo, lado, ângulo, ou pelo caso lado, lado, lado. Então, quando eu te perguntei, esses dois triângulos são congruentes? Então, para você me dizer que sim, teria que vir acompanhado de qual dos três casos, então, ele se enquadra. Lado, ângulo, lado. Qual é o primeiro lado que é igual? O XW e WZ. Isso. Quando ele diz que é uma mediatriz, ele divide esses dois caras ao meio. Então, significa que este ladinho aqui, então é o texto ou a figura quem vão te dizer as coisas. Esse ladinho é igual a este. Então, eles têm um lado igual. O que mais, Aninha? O ângulo de 90. Logo depois do lado vem um ângulo de 90. E esse traço aí. que é igual para os dois. Confere? Sim. Então, Aninha, realmente eles são iguais pelo caso LAL. E aí a conclusão, Aninha, é o seguinte: se esses dois triângulos são iguais, você só analisou esses três elementos, lado, ângulo, lado. Significa que o resto do triângulo é exatamente igual também. Então, primeira conclusão, Aninha: se os dois triângulos são idênticos, então esse ângulo que o texto está me pedindo, ele vai ser o mesmo alfa lá da ponta. Confere? Sim. Aí agora Beleza. fica fácil de responder. Exatamente. Por que fica fácil? Porque a gente faz 105 mais 3 alfa é igual a 180. Perfeito, Aninha. Perfeito. Se a gente for analisar o triângulo grandão, os três ângulos têm que dar 180. 105. Aqui no cantinho, nós concluímos que tem que ser o mesmo alfa aqui da ponta. E lá em cima você tem dois ângulos alfa juntos. Beleza. Somando os três ângulos de qualquer triângulo, tem que dar 180. Vai ficar 3 alfa igual a 75. Alfa vai ser 25 graus. Que é isso que a gente está procurando. Letra D, novamente. Então, é uma questão, sim, difícil na questão de montar a figura, construir a figura. Ok? Mas aí chega um momento onde você fala assim, tudo começa de uma suspeita, essa questão de congruência de triângulos. Você olha para uma figura e fala assim, poxa, parece que esses triângulos são iguais. Só que a gente não pode ficar no parece, porque a gente não pode levar em consideração a figura. A figura é ilustrativa. Muitas das vezes ela aparece para poder confundir a gente. A gente acha que é uma coisa que não é. Mas tudo começa de uma suspeita. Você olha uma figura e fala assim, poxa, parecem iguais. Para você provar que são iguais, tem que tentar encaixar em um dos três casos de igualdade, de congruência. Ok? Beleza. O próximo que nós faremos é a questão número 1 de sala. 1 de sala. Então, deixa eu diminuir aqui para eu dar um print geral. S1 de sala, ainda na página 25. Depois, se der tempo, nós vamos para um dos propostos, foi uma das questões do Enem. Do tempo, outra página, branco, Ctrl V. Faz não. Ok. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que tá presença. Aí o pessoal faz o que aqui? Copia e cola? Acho que é, né?
Então, o que faz? Save chat. Como faz isso? Save chat. Prefiro dar meu famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês estão enxergando aqui o que eu estou fazendo aqui? Ou não? Já escreveu alguma coisa na tela? Não, Ou só é porque colocou eu a estou imagem com uma da tela? janelinha aqui do chat de vocês aberta. Ah, Não não. estamos vendo. Não vemos isso, Você não. não enxerga essa janelinha, não, né? Não. Não. Qualquer coisa depois eu abro lá e vocês talvez saibam me dizer o que devo fazer. Mas vamos lá. Em um aparelho experimental, um feixe laser emitido no ponto P, então tudo tem início aqui nesse ponto P. Reflete internamente 3 vezes. Tem um conceito físico aí. E chega ao ponto Q, percorrendo essa trajetória toda aí pelas setinhas, indicada pelas setinhas. Na figura a seguir, considere que o comprimento do segmento PB vale 6. Essa foi uma primeira informação. PB vale 6. E que o comprimento de AB vale 3. O polígono ABPQ é um retângulo. Então, deixa eu fechar esse retângulo aqui. Se ele é um retângulo, nos 4 cantinhos nós temos que ter ângulo de 90 graus. E além de ter ângulo de 90 graus, se ele é um retângulo, os lados opostos são iguais. Beleza. Se AB vale 3, PQ também vale 3. Se PB vale 6, aqui também vale 6. E outra coisa aqui, aí esse é o conceito físico. Os ângulos de incidência e de reflexão são iguais. Isso é um conceito físico que serve tanto para raios de ótica quanto movimentação, tipo uma mesa de sinuca. Suponha que fosse uma mesa de sinuca, a bola está batendo e refletindo, ok? O ângulo com que ela chega é igual ao ângulo com que ela sai. Então, um conceito físico, chamado lei de Snell. Então, meus queridos, o que acontece aqui é, mudamos de cor. Se esse cara aqui for alfa, ele sai com o mesmo ângulo alfa. Ele até colocou aqui, ó, mesma quantidade de tracinhos para indicar que os ângulos são iguais. Só que, se aqui ele chega com o ângulo beta, ele sai com o ângulo beta. Beleza? E aqui observe de novo que ele voltou a ter um tracinho, ó, igual que está aqui embaixo. Então significa que ele é alfa de novo. Alfa novamente. Beleza? Agora analise comigo, por favor, o seguinte. Observe esse triangulinho. Você tem 3 ângulos dentro dele, 90, alfa e beta, formando 180. Agora observe o triângulo, esse maior, FQP. Eu tenho 90, alfa. Quem deve ser o terceiro ângulo? Beta. Tem que ser beta, porque para formar 90, na figura a gente viu que tem que ser 90, alfa e beta. Se aqui eu tenho 90 e alfa, está me faltando o beta. Beta. Aninha, aproveita para mim e diga o seguinte. Alfa mais beta tem que somar quanto? 90. Ótimo. Só que, Aninha, aqui eu tenho um vértice de um retângulo. Tem que dar 90. Um dos ângulos é beta. Qual deve ser o outro? Alfa. Ótimo. Mesma coisa aqui embaixo, Aninha. Observe comigo aqui, ó. Nesse triângulo de cabeça para baixo. Eu tenho 90 nesse vértice. Tenho alfa nesse cantinho. Qual é o ângulo que está faltando? Beta. Então, a parte de cima aqui é beta.
e, consequentemente, a parte de baixo é alfa. Beleza. Então, tudo começava com a análise desses ângulozinhos aí. Tudo bem? Beleza. Então, vamos ao nosso processo. Posso afirmar que esse triângulo grandão aqui, triângulo retângulo, esse grandão, e o que está de cabeça para baixo, posso afirmar que eles são iguais? Os dois triângulos retângulos? Este grandão aqui, ó, minha pergunta é, deixa eu escrever direitinho. O triângulo PQF é congruente ao triângulo HPQ? Esses dois triângulos são iguais? Não. E que F é igual ao triângulo HPQ? Sim, Por que, Murilo? Para dizer sim, me porque encaixa em você um vai dos três ter. casos. Se você olhar, você tem alfa, beta e um ângulo de 90 graus nos dois ângulos, nos dois triângulos. Certo. Você vai ter o ladozinho que seria ser aberto, mas você fechou como igual para os dois. Você teria 90 graus e beta. 90 graus e beta e o lado igual entre eles. Não 90 graus, 90 graus e beta. Exatamente, meu querido. Beta. O PQF, Murilo, só para ilustrar isso aqui visualmente. O PQF tem aqui, ó, 90, o lado 3, e esse ângulo aqui em cima que é o beta, o PQF. O HPQ, ele está desenhado assim, ó, mas ele tem a mesma sequência. A gente tem aqui o 90, aqui o 3, e logo na sequência aqui embaixo o beta. Então, essa sequência, 90, 3, beta, 90, 3, beta, me garante que eles são iguais pelo caso ângulo, lado, ângulo. Essa sequência, 90 graus, lado 3, ângulo beta. Eles são idênticos. Então, se eles são idênticos, significa que o resto do triângulo tem que ser igual. Por exemplo, este pedacinho aqui é igual a este. Então, conclusão é que o segmento FQ é igual a HP. Ok? E que a hipotenusa também é igual. Ok. Beleza. E aí, meus queridos, se esses dois pedacinhos são iguais, minha pergunta seguinte para você é: posso então afirmar que BH é igual a AF? Sim. Beleza. Então, se a primeira conclusão, eles são iguais, faz com que esses segmentos laranjas sejam iguais, para completar os mesmos 6, os segmentos restantes têm que ser iguais também. Essa era uma primeira conclusão que eu precisava. Agora, pergunta: esses dois triângulos retângulos aqui, eles são idênticos? Sim. Ó, vou chamar esse pedacinho aqui de Y e esse de Y. Sim, eles são. Eles são idênticos por qual caso, Murilo? Ângulo de 90 graus, o pedacinho Y e o ângulo alfa. Ângulo de 90, pedacinho Y, alfa. Ângulo de 90, pedacinho Y, alfa. São iguais. Significa, então, Murilo, que o restante do triângulo tem que ser igual. Principalmente este pedacinho aqui e este. Então, primeira conclusão numérica é que esses dois pedacinhos valem 1,5. Ok? Muito bem. Agora, para finalizar,
Deixa eu ver a próxima etapa aqui. Eu acho que eu consigo usar Pitágoras agora. Acho que eu consigo, hein? Vamos analisar aqui. Esse camaradinho aqui, ó, vai ser o 1,5 que a gente destacou. E outra coisa, esses dois triângulos aqui, eles são exatamente idênticos. Então, a base vai ficar dividida ao meio, ó, 3, 3. A altura 1,5. Aqui embaixo, mesma coisa, 3, Professor, 3. Oi? você não pode colocar abaixo de 6, 3, 3, porque ainda tem o pedacinho Y Ah, do desculpa, 6. desculpa. 6 é tudo, perdão. Desculpa, Murilo, você tem razão. Deixa eu Você apagar pode isso aqui. equivalar, você pode colocar que esses triangulinhos que você criou agora, cortando esse no meio, é igual ao do lado 1,5. Então quer dizer que esses dois aí têm o mesmo valor de Y. Uhum. Deixa eu consertar. Esse 1,5, ok. Beleza. Esse 1,5 tá ok. Deixa eu voltar para o meu pincel. O que vai acontecer é que nós Professor, dividimos... Oi. eu não entendi por que que não podia dividir. Porque, olha só, o 6 é isso aqui tudo, ó. Não é só esse pedacinho laranja. Eu que acabei me confundindo, caí na minha própria armadilha. O Ah, desenho está tá. muito embolado. Mas o que o Murilo falou tem razão, que é o seguinte. Esse triangulinho aqui, esse aqui, esse e esses 4 triângulos são idênticos, porque eles têm um lado 1,5, ângulo de 90 e outro ângulozinho alfa na sequência. Então, eles são idênticos. Então, se eles são idênticos, faz com que esse lado 6 fique dividido em vários pedacinhos iguais. Fica dividido assim, ó, 2, 2 e 2. Os triângulos são todos iguais. Aqui embaixo, a mesma coisa. Os catetos ficam 2 e 1,5. 2, 2 e 2. A figura é muito embolada porque tem muita coisa desenhada. Então, 2, 2 e 2. O que vai acontecer agora é que em cada um desses triângulos pequenininhos, nós vamos calcular quem é a hipotenusa desses triângulos. Porque como eles são todos iguais, essa hipotenusa que a gente vai calcular por Pitágoras vai ser igual aqui, vai ser igual aqui, vai ser igual nesse triângulo, vai ser igual nesse pequenininho, nesse outro e nesse outro. Ou seja, nós vamos pegar um desses triângulos, aplicar Pitágoras e depois vamos ver quantas vezes esse cara se repete. Então você tem um triângulo com lado 1,5, outro com lado 2, e vou chamar esse pedacinho aqui de x. Então vai ficar x ao quadrado, 1,5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Dá 2,25, se eu não me engano, mais 4. Então dá 6,25. Acho que isso é semi-exato. Dá 2,5. 2,5. Ok. Então, Murilo, nós temos um pedacinho de 2,5, 2 pedacinhos, 3, 4, 5, 6 pedacinhos de 2,5. Então, a distância total vão ser 6 pedaços de 2,5, vai dar 14,5, seria 5, 30, 15, vai dar 15 centímetros. 15 centímetros, letra B. Ou seja, era uma questão que muita informação ao mesmo tempo e a figura muito pequena, acaba a gente embolando um pouquinho as coisas. Mas era enxergar que você tinha vários triângulos iguais e para mostrar que tem triângulos iguais, tem que encaixar em um dos 3 casos. Para que aí no final a gente colocasse em prática o cálculo de Pitágoras. Então observe que esse capítulo de congruência não tem cálculo para fazer com ele. São conclusões que você vai tomando para que no final possa efetuar algum cálculo. Beleza? Esse é o nosso capítulo. 9h52 já. Meus queridos, nós vamos ficar por aqui.
Fizemos alguns desses de sala. E na nossa próxima aula, a gente vai voltar para matemática 5, trigonometria. Beleza? Então, Beleza. deixa eu dar um só. Peraí, antes de sair, segura um pouquinho aí. Agora vocês enxergam a tela principal? Sim. Vocês enxergam o chat aqui do lado ou não? Não. Não. Queria copiar. Eu vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl+C, é melhor. Do que eu inventar algo que eu não sei fazer. Só um segundinho, só ver se vai dar certo. Segura aí, né? Deu certo. Ok. Meus queridos, então, muito obrigado por hoje. Fiquem com Deus. Bom fim de semana Tchau. para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.